Instituto Bico e Confraria Camões apresentam pela TV da Estante o 15º episódio de Conversar, a intrigante epopeia por mares nunca antes navegados da língua, da literatura, das linguagens. Vamos à nossa epígrafe de hoje. Atravessei o mar, sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração, uma eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Própria sorte. Atravessei o mar, sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração, uma sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Própria sorte. Je suis ici, ainda que não queiram, não. Je suis ici, ainda que eu não queira mais. Je suis ici, agora. Cada rua dessa cidade cinza sou eu. Olhares brancos me fitam, há perigo nas esquinas, e eu falo mais de 3 línguas. A palavra amor, cadê? E a palavra amor, cadê? Je suis ici, ainda que não queiram, não. Oh, je suis ici.
Esta é Lued Luna, uma artista, manequim, cantora, compositora, assumidamente negra em sua plenitude, baiana, e que desde 2011 está fazendo sucesso no mundo todo. Os ritmos, os conteúdos, as letras, todos revelam a sua essência negra. Não é uma negra bonita, é uma negra bonita, como toda negra que tem a sua beleza e que tem a sua consciência de seu conteúdo cultural e da sua essência. Eu quero que, André, aquelas imagens da Bahia, por gentileza. Eu estive há alguns anos na Bahia e tive o prazer, óbvio, fui ao Pelourinho e não podia deixar de passar pelo monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares. Bem no miolo do Pelourinho, aí está a imagem do Zumbi, uma estátua belíssima, né, imponente. Né? O que mais, André? Tem mais aí? Tem mais alguma coisa? Aí, muito bem. Pegando um pouquinho do axé do grande herói. Muito bem. Vamos, então, às nossas proposições de hoje. Aí são 3 placas que contornam o monumento, falando de quem foi e a importância dele para toda a nação afrodescendente. Muito bem. Então, vamos lá. Este é o 4º e último episódio da Jornada de Africanidades 2020. Nós, negros, com o mote Literatura de Autoras Negras. Na sexta passada, 20, foi consagrado ao Dia Nacional da Consciência Negra, pela passagem da data da morte do líder negro Zumbi dos Palmares. Essa data serve como um momento de reflexão sobre a luta histórica, os desafios, as desigualdades, o racismo, o preconceito, o desrespeito contra os afrodescendentes, assim como as contribuições africanas para a cultura brasileira e mundial, por que não? De matriz reprodutora para serviçal da casa grande e propriedade, inclusive sexual, do senhor e dos senhorezinhos. De ama de leite para doméstica, de serviços gerais e balconista para professoras, escritoras, doutoras, filósofas, ativistas políticas. Transformações, lutas, sangue, suor e o direito a voto e educação. Assim, centenas de vozes femininas se impõem e se destacam nos mais diversos espaços da sociedade ocidental. Antes, alimentavam o mundo com suor, sangue, sexo e leite. Hoje continuam alimentando o mundo com arte, música, dança, literatura, culinária, esporte, carnaval, TV, cinema, teatro, beleza. Nzinga de Band, Jandara, Chica da Silva, Clementina de Jesus, Juvelina Pérola Negra, Alcione, Ivone Lara, Elza Soares, Zezé Mota, Ruth de Souza, Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, Maria Firmina, Ruth Guimarães, Hellet Tubman, Virgínia de Cudo, Rosa Parks, Nina Simon, Lélia Gonzalez, Angela Davis. Nossa protagonista de hoje é maranhense, de Timon. Já explicar por que o Timon, para quem não conhece, mas virou teresinense aos 3 aninhos. Graduada em Letras pela Federal do Piauí, especialista em língua portuguesa também pela Federal do Piauí, especialista em vertebração literária pela Federal do Ceará, mestra em Letras e Literatura pela Federal do Rio de Janeiro, doutora em Letras e Literatura pela PUC de Minas, além do doutoramento da Universidade de Lisboa, Portugal. Professora da UESP e da UFP, membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa Afro, o NEPA, da UESP, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Estéticas e Diaspóricas da PUC Minas Gerais,
pesquisadora do Instituto de Estudos da África, da Federal de Pernambuco, investiga as literaturas africanas de língua portuguesa e afro-brasileira, com ênfase nos estudos sobre memória, feminismo, gênero, ancestralidade, relações étnico-raciais e diversidades na poesia e prosa. Fala inglês, espanhol, francês e minha língua. Tem dezenas de produções bibliográficas e artigos publicados em diversas revistas locais, nacionais e estrangeiras. Mas que isso? Ela é minha amiga. Eu serei apenas o narrador desta trama, mas quem vai nos conduzir ao clímax será a protagonista, Assunção de Maria Souza e Silva. Professora Assunção Souza, minha amiga Assunção, saudações camanhonas, bem-vinda ao Conversar. Obrigada, Nilson. Obrigada a todos, obrigado pelo convite, né? Esse convite feito há uns 2 meses, né? E a gente ficou vendo como poderia ser. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu venho acompanhando, né? Sou uma telespectadora do programa, venho acompanhando quando posso. Acompanhei os meus colegas, professores da UESP, que vieram antes de mim, nos outros encontros. Eu gostaria de começar, Nilson, você já começou aí com a Lued, que eu gosto tanto, não é? Uma cantora que vem trazendo para a gente, através da música, a nossa representatividade, né? A nossa história. Eu quero começar a nossa conversa com você e com todos e todas e todos que estão nos assistindo nesse momento, que eu espero que seja uma conversa bacana, legal, né? E que depois, no final, a gente saia daqui pensando algumas coisas, ou conhecendo, ou então, vamos dizer, questionando, ou então, vamos dizer, tentando refletir sobre uma vertente da nossa literatura brasileira, que a gente denomina literatura afro-brasileira, literatura negra, aquela criada, construída pelas afrodiaspora, que eu gosto muito de poema. Aliás, literatura é a minha vida, Nilson. Então, eu quero começar com a nossa, você até já citou, a nossa grande Conceição Evaristo. E eu acho que esse poema, ele dialoga bem com algumas coisas que você já apresentou e o que a Lued apresenta para nós. Ela diz lá, meu corpo eu sou a história do meu lugar. Ela diz também, eu sou a minha própria embarcação. Ela rememora a questão da travessia do mar, e a América do Sul guia esse corpo negro. Ela está nessa América do Sul com este corpo negro. Isso é muito importante, a gente perceber de que forma as várias narrativas e as concepções que nós temos de nós mesmos, negras e negras, como é que nós passamos, né, para as nossas histórias, nossas narrativas, e de onde estivermos, em que lugar estivermos, em que situação estivermos, a gente está no mês de consciência negra. Então, a nossa consciência, se nós tivermos essa consciência desse ser negro no mundo, nós como seres humanos que viemos para participar em igualdade de direito, como todos os outros povos, nós podemos cada vez mais nos fortalecer. Então, a arte é esse espaço não só de deleite para nós, mas de fortalecimento dos nossos corpos, fortalecimento das nossas histórias, fortalecimento da nossa alma. Apesar das acontecências do banzo, há de nos restar a crença na precisão de viver.
e a sapiente leitura das entrefalhas da linha vida. Apesar de, uma fé há de nos afiançar de que, mesmo estando nós entre rochas, não haverá pedra a nos entupir o caminho. Das acontecências do banzo, a pesar sobre nós, há de nos aprumar a coragem. Murros em ponta de faca valem, afiam os nossos desejos, neutralizam o corte da lâmina. Das acontecências do banzo, brotará em nós o abraço à vida e seguiremos nossas rotas de sal e mel por entre santos, axés e aleluia. E com esse poema eu saúdo as nossas mais velhas. Com esse poema eu homenageio as nossas ancestrais. Com esse poema eu revivifico a nossa história, ele revivifica a nossa história, e com isso eu quero fazê-lo também, para que nós compreendamos do que vamos falar. Que literatura é essa? É uma literatura brasileira, afro-brasileira. É uma literatura negra, feita por pessoas, mulheres negras. E aí eu quero compreender, Nilson, mostrar que literatura, não a literatura como patrimônio, a literatura como uma instituição. Ou seja, quando a gente pensa uma nação, a arte é um patrimônio, a literatura é esse patrimônio. E é um patrimônio que deveria ser plural, deveria ser inclusivo, quer dizer, deveria ser valorizado pela sua pluralidade e a sua inclusão. Mas não é essa a história que nós temos na literatura brasileira. Nós temos uma historiografia brasileira que, desde os primórdios, ela é excludente. Ela é excludente não no sentido de não existência dos corpos negros, da fala negra, né? Ela é excludente quanto, na medida em que se apropriaram dos corpos negros, ele vem estereotipado. Se nós olharmos a nossa literatura canônica, nós temos os personagens negros e as personagens. Nós temos autores que, de certo modo, se interessaram e escolheram, e ao criar sua trama, e ao criar o seu texto, coloca ali, para a construção daquela história, pessoas negras, personagens negros. Mas o que a gente tem como narrativa historiográfica é uma exclusão ou uma inclusão estereotipada. Correto? O que essas mulheres vão fazer? Elas vão romper, de uma forma ou de outra, com essa visão colonizadora sobre os corpos dos marginalizados. Então, se nós pensarmos desde o início a presença dessas mulheres agora como autoras, nós vamos ver que, de um modo ou de outro, mesmo elas estando dentro de um contexto de sua época, muitas vezes limitadoras, muitas vezes forçando-as a quase não mostrar a sua larga produção literária, elas vão dizendo a que veio. Elas vão mostrando a sua forma de contar a história dos povos negros. Não é? Então, nós temos isso em Úrsula de Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira mulher negra a trazer para o corpo do texto literário os negros escravizados. O que acontece é que, de acordo com a conjuntura, com a estrutura social brasileira, essa percepção de mundo, essa forma de dizer o mundo a partir de outras vozes que não sejam da elite branca
sempre preferencialmente masculina, essa literatura ela tende a ser, vamos dizer assim, colocada no ostracismo. Então, o que a gente viu durante muito tempo? A presença, ausência de Maria Firmina dos Reis. Depois a gente vai ver que há uma, talvez premeditada, silenciamento quanto às outras vozes mulheres que estiveram na nossa literatura. E só muito tempo depois, talvez na segunda metade do século XX, é que a gente vem observando uma retomada da valorização e da presença dessas mulheres negras. Então, o que a gente pode ver? Por exemplo, hoje eu estava vendo, né, através de algumas pesquisas, né, durante algum tempo, que, por exemplo, Ruth Guimarães, ela participou, ela era contemporânea de Mário de Andrade, mas ela não teve a evidência como as dos seus contemporâneos. Nós vamos ver, por exemplo, um fenômeno, uma participação efetiva enquanto mulher negra que escreve de maneira múltipla os seus vários gêneros, como numa inserção dentro dos vários gêneros. Por exemplo, se nós observarmos a produção de Carolina Maria de Jesus, mas ela só, primeiro, claro, que houve aquele boom do quarto de despejo, mas em seguida você vê uma retroceder, quer dizer, uma invisibilidade. Houve uma visibilidade e depois uma invisibilidade. E, às vezes, em muitos momentos, quando vem a vaga da invisibilidade, aquela que já foi visível em determinados contextos, aquilo que foi feito, a sua arte, aquilo que foi deixado, a sua produção, é também menosprezada. É também vista, olha aquele ditado, se não perdurou, é porque não servia, é porque não tinha valor. E a gente vai perceber que não é questão de valor estético. Talvez seja, mais do que isso, por parte dos críticos, de julgamento estético, acompanhando uma perspectiva de também um julgamento dentro daquela, por exemplo, a representatividade daqueles povos afrodiaspóricos, né? Então, o que a gente vê? Essa invisibilidade prejudica, de certo modo, a pluralidade da literatura brasileira. No entanto, o que a gente também vê é que ela é resultado do racismo, é resultado da misoginia, é resultado de todas as formas que, até então, o próprio poder dominante, com uma visão permeada a cada momento de uma patriarcal, colonialista, de certo modo, fazer prevalecer um tipo de literatura que também seja escrito, as produções que também sejam escritas por aqueles pares da elite. Correto? Então, o que nós temos? Eu vejo que nós, pesquisadoras e pesquisadores negros, estudantes de literatura, estudiosos da literatura, leitores de literatura, nós temos um grande desafio. É de, a cada momento, trazer para a ordem da discussão e da reflexão a presença desses autores. E não só das autoras negras, evidentemente, mas dos autores negros. E dos autores de todos os outros segmentos sociais. Né? Então, a partir disso, é uma literatura que até nós vamos ver, se nós pensarmos na nossa literatura brasileira, existem várias vertentes. A literatura negra, de autoria negra, ela não é uniforme, ela não tem um modelo. Ela é construída através de várias vozes, através de várias presenças, e essas presenças trazem para nós estilos diferentes,
forma de ver o mundo diferente, percepções diferentes. Além disso, uma diferença de, vamos dizer, perspectiva de criação. Evidentemente que, se nós pensarmos nas autoras e nos autores que, por exemplo, fizeram e fazem os Cadernos Negros, é muito, muito importante perceber justamente aquela proposta política, ideológica e literária do seu início, era justamente para trazer uma posição política, estética e literária. Isso era importante porque não havia espaço para os autores negros na historiografia literária brasileira. Então, daí que toda vez que nós estamos falando de uma produção literária, nós nos referimos aos Cadernos Negros, que foi aí o espaço de evidenciar as várias posições estético-literárias de autores negros e autoras negras daquele momento. Importantíssimo, né? E a gente está vendo que essa importância ainda se prossegue até hoje. Evidentemente que, como em todas as situações, em todas as conjunturas, sobretudo aquelas que vêm atrás uma visão ocidentalizante, uns se sobrepõem mais que outros, mas todos têm, vamos dizer assim, produzido de uma maneira muito efervescente, de uma maneira muito, vamos dizer assim, de forma que se propague cada vez mais a literatura negra brasileira. Correto? Pois vamos. Bom, eu estava falando anteriormente, Nilson, da Carolina, falei da Ruth Guimarães, mas o que eu quero... Tem uma contextualização, tanto da Ruth quanto da Carolina. Aí eu queria que a gente separasse, até para que quem está nos acompanhando possa visualizar quem não é, sim, por exemplo, da área da literatura, quem não é da área da língua portuguesa, quem não é professor, até para poder, digamos assim... a Ruth Guimarães... Em relação a isso. Então, veja só, eu tinha uma pergunta a fazer a você no começo, após a sua apresentação, que era a pergunta que eu sempre faço aos convidados para a entrevista. Por que literatura? Que é sempre o tema do predileto, é o tema que está mais à frente do entrevistado. Então, por que literatura para você? Por que a literatura, digamos assim? Por que a literatura? Eu vejo que a literatura ela é um espaço da condução de novas percepções de vida. Ela é a construção de novas visões de mundo. Porque ela, de certo modo, se ela nos ajuda, nós, leitoras e leitores, a pensar, vamos pensar na fruição, não é? Se elas nos ajudam naquele momento de fruição, mas mais do que isso, elas desencadeiam em nós uma percepção da realidade que muitas vezes, sem aquele texto, sem aquela forma como o texto vem para nós só teríamos depois ou não teríamos, tá? Então, a literatura, como eu já falei anteriormente, eu acho que ela é múltipla, tem várias funções, nós sabemos disso, nós quem estamos em literatura, né? Ela traz a sua funcionalidade, mas ela é um espaço, é esse espaço do diálogo, é esse espaço da minha compreensão com o mundo, é esse espaço de, talvez, eu estou falando mais do ponto de vista do leitor e da leitora, é o espaço do despertar para as novas realidades, ou, Nilson, até para aquela minha realidade que eu não quero atentar, que eu não quero reverberar, não é? Então, por isso que, às vezes, quando as pessoas leem, elas dizem, eu me identifiquei. Ora, esse é o primeiro espaço quando eu me identifico, eu me identifico com o quê? Eu vou só me identificar com a história? Não, eu preciso pensar que há alguma coisa ali, diferente de outros textos,
que faz com que esse texto me prenda e me leve. Não é só uma historinha contada. Há alguma coisa ali de arte, há alguma coisa de esteticamente elaborado que traz o belo, e eu não estou falando dessa questão do belo do ponto de vista ocidental, greco-romana, né? Eu estou falando do belo do ponto de vista de uma feição. A própria identidade, né? Você se vê identificado com aquilo, se vê reproduzido nisso. Como é? Até o belo que eu entendo dentro da literatura é quando você se vê refletido naquela linguagem, naquela passagem, naquele contexto. Então, quando eu me vejo refletido naquilo, eu acho belo. Justamente. E às vezes o belo não é só o belo bonito, mas é o belo que nos traz outras. Do meu espelho. Isso mesmo. Diz uma coisa, Assunção. Só para terminar, bem aqui essa questão só para terminar aqui, que me veio, é o seguinte: essa ideia, Nilson, que você está falando do belo, eu acho que tem a ver também, quando nós lemos autoras e autores negros, nós temos até essa expressão vem da forma de criar, né? De onde essa inspiração na sua ancestralidade, essa inspiração naquelas divindades, né, africanas, interfere sobremaneira na forma na criação do texto literário. Não estou dizendo que é modalização, não estou dizendo que é uma representação. Eu estou dizendo que aí vem como inspiração e vem também como norteamento de uma escrita que, à medida em que vai construir um mundo, construir essa visão de mundo, e em determinado momento da minha pesquisa eu vou falar que essas mulheres, elas constroem as suas nações literárias, elas vão trazer para a gente a perspectiva do belo dentro de uma visão africana, dentro da cosmovisão, a partir da cosmovisão africana, correto? Por exemplo, vou dar um exemplo para você rapidinho. Quando nós vamos ler, por exemplo, determinados romances de Conceição, o que nós começamos a perceber? Ali está contando uma história que, de certo modo, expressa a perspectiva, uma visão de dentro, né, da cultura e da cosmovisão negra, mas, esteticamente, a Conceição vai trazendo para nós situações, vamos dizer assim, construções metafóricas que reverbera a cosmovisão africana que ela está inserida, de certo modo, culturalmente. E aí a gente... Que é um reforço de identidade. É uma construção, é um reforço, mas eu digo assim, até mais, é uma questão, Nilson, de... ora, a gente pode ver dentro da história, da nossa história, como é a nossa história de descendentes de africanos, como ela foi desconstruída para nós, como a mentalidade eurocentrada faz com que até às vezes nós não apreendemos e nós negamos, correto? Porque Sim. Por causa da desvalorização e também da questão da falta de, quer dizer, ainda da falta de consciência de ser negro. Ora, o que é uma falta de consciência de ser negro é se não valorizar você como pessoa negra e com seus valores ancestrais. Sim. Correto? Então, essa literatura, ela vai trazendo isso para nós. E eu acho que tem muito da participação do leitor. Acho interessantíssimo, porque é uma interlocução bastante arrojada entre aqueles que criam e aqueles... E como a gente vai dialogar com eles, sabe? Com essas mulheres que escrevem. Porque, veja, se nós pensarmos... Quando você diz, Assunção, quando você diz isso, a questão das mulheres, a voz, o sexo, o gênero,
eles interferem de que maneira nesse olhar literário? Interferem em todas as maneiras. Quer dizer, não há uma maneira. Há uma forma de ser, Nilson. Há uma forma de sentir. Correto? O que acontece? Porque muitas vezes o exercício que se faz na construção de uma produção literária a partir de um distanciamento. Vou ali, vou olhar para o tempo, ai, que tarde linda, que maravilhoso. Aquela cena que eu vi da janela do meu carro foi tão interessante que dá para eu fazer um poema. Aí eu vou ao Rio Parnaíba. Nossa, que tem uma coisa tão profunda que eu não sei o que é. Você sabe como é, você é poeta. Ora, eu acho que tem aí um movimento de quem faz, Nilson. Eu faço a partir do que eu sou ou a partir do que eu vejo? Eu faço a partir do que eu vivencio ou é a partir daquilo que eu quero mostrar como algo, vamos botar, universalizante do mundo? Uma visão universalizante do mundo. Aí é que está, eu entro na sua pergunta. Para essas mulheres que eu venho lendo e estudando, a poética é a partir da vivência. É a partir de como elas são afetadas pelo mundo que as veem como mulher, mas a partir de uma visão refratada pela toda a discriminação que há sobre a mulher negra, né? A misoginia que há sobre as mulheres, o racismo que... Veja, eu estou falando da interseccionalidade. Ou seja, essa criação, essa fala, essa voz que vai dizer o mundo, e esse mundo é o poético que eu estou dizendo para você, parte de dentro, tá? É de dentro. Aí você vai dizer assim, mas todo mundo, quando escreve a partir do que sente. Todo mundo que escreve a partir do que vê. Depende. Mas como eu filtro isso para se transformar em uma arte? Eu quero minha arte ideologizada? Eu quero a minha arte agregada a uma forma de pensar ancestral que não é essa forma de pensar ocidentalizante que vem contaminando todas as nossas relações desde da construção de nossa chamada brasilidade. Eu não quero, porque eu estou tentando não teorizar, sabe? Tentando ser mais, sabe? Então, essa arte, eu não sei se você há de concordar comigo, ela é de tal forma que antes eu sou mulher que escrevo, mas essa mulher não está desatrelada, separada também de ser uma negra. Essa mulher está sendo atingida pela visão patriarcal. E não dá para escrever a partir dessa... distanciada dessa posição de se contrapor ao patriarcado. Essa visão, por isso que algumas, inclusive a Fernanda Miranda vai dizer que é uma contra-narrativa, uma narrativa contra-hegemônica, que eu digo lá uma poética contra-hegemônica. Por quê? Porque há uma posição estética, político-estética. E veja bem, que não desmerece para alguns críticos e leitores, desmerecem em razão até dessa posição. Mas é uma literatura que se afirma a partir desta posição. As mulheres enquanto mulheres negras, enquanto mulheres periféricas, enquanto mulheres que são adeptas às religiões de matriz africana, correto? Enquanto mulheres que querem retomar e reconstruir a narrativa do tráfico
da vinda do tráfico negreiros, ou seja, quando eu chego aqui, eu quero pensar para você o seguinte, por exemplo, nós temos o grande livro, que é um patrimônio, Direito, o Defeito de Cor, não é? Até já lido, já com várias dissertações de mestrado e tese de doutorado nas universidades, você vai ver que a personagem é um percurso da vida da personagem, que sai de lá da África, vem para o Brasil, e depois ela volta. Não vou contar aqui o livro. O que está ali, que é, assim, fenomenal? Nesse sentido, eu estou dizendo, sem essa coisa, assim, glamurosa do fenomenal. É que ali a Ana Maria Gonçalves está retomando e partindo de uma, se nós pudermos ver, de uma forma de contar, ou recontar, ou retomar, e contar a história que se dizia única. E aí, a partir do momento que nós lemos o livro, nós começamos, quer dizer, desperta em nós as múltiplas histórias que construíram esse Brasil. Ou seja, elas rompem os corpos, né? Olha, em sua tese de doutoramento, você escolheu 3 escritoras negras. A Conceição Evaristo, brasileira de Minas Gerais, a Paula Tavares, de Angola, e a Conceição Lima, de São Tomé. Dentro disso que você está colocando, a pergunta anterior, em que a poética delas 3 dialogam? Eu vou entrar numa questão que diálogo não é no sentido da gente tender a comparar, tá? Inclusive, eu digo isso no aspecto metodológico da minha pesquisa. Não é no sentido de comparar, mas no sentido de um diálogo em que cada uma, dentro do seu contexto, dentro da sua história, está trazendo uma visão de como esta mulher olha a história do seu país, sente a história do seu país e poetiza a história do seu país. Então, enquanto Paula Tavares, ela vai buscar nas histórias dos clãs angolanos, ela vai buscar na forma como as mais velhas, né, eram transmitidos os ensinamentos de geração em geração entre as mulheres, ela vai buscar de que forma, vamos dizer assim, a história de Angola, ou sobretudo daquela região em que ela está, poderia ser contada, né? Aquela ideia do poderia ser, mas não é, ela rompe com o que a própria pesquisadora santomense, em Inocência, vai dizer, com determinadas formas de narrativizar que até então a literatura angolana vinha desenvolvendo, os autores. A Conceição, e isso é interessantíssimo, porque se nós pensarmos na poética de Conceição, e pensa nesse poema que eu acabei de ler no início, a Conceição também, veja, que vai colocar em evidência poética aquela forma de como a história não é única e que ela vem trazendo as várias feições a partir do sujeito negro e da sujeita negra, do corpo negro que está na embarcação, está entendendo? E, ao mesmo tempo, mostrando para a gente como isso não mudou. E se mudou, mudou no sentido de uma reelaboração da marginalidade. E eu vou te dizer o diálogo. E da mesma forma nós podemos ver com a Conceição Lima. Não é porque a história de São Tomé e Príncipe vai estar presente na sua narrativa, só que ela vai trazer como voz poética os que não tiveram voz ou que não têm inserção e poder de decisão na história oficial. Correto? Então, veja. Então, o que há de diálogo? Eu acabei de mostrar para você uma partezinha.
O diálogo é dentro dessa visão ancestral, como é que essas mulheres trazem para nós, ao seu modo, dentro do seu contexto, de acordo com a conjuntura cultural, sociocultural e política, as realidades que nunca foram trazidas, vieram à tona. Se foram trazidas antes, foram trazidas do ponto de vista masculino, né? Que, vamos, dicas de passagem, vai ter uma outra, vamos dizer, configuração, conforme até a atuação política desses poetas. E depois, conforme, aqui me referindo a elas, conforme as circunstâncias políticos-sociais em que a mulher de Angola, de São Tomé e Príncipe, do Brasil, enfrenta todas essas forças que querem neutralizar, que querem fragilizar o corpo, violar esse corpo de nós mulheres. Ou seja, como é que, mesmo dentro de uma situação de falta de perspectiva, nós falamos, a questão não é que a literatura negra ou africana, né, não vem com essa ideia mesma de estavam sofrendo e tal. Não é isso. É como ali, na construção, naquela situação de subjugamento, ou seja, no período mercantil, capitalista e tal, como é que nós readquirimos a nossa resistência, a nossa forma de ser gente, de ser pessoa, de construir esperança, de ter sonhos, não é? De chorar, de brincar, de gozar. É isso que essas mulheres trazem, sabe? Deixa eu colocar outra mulher. Na verdade, eu quero puxar mais mulheres para o centro desse bate-papo. Agora, em 2020, é o centenário de nascimento da primeira escritora negra brasileira com projeção nacional. Poetisa, cronista, contista, romancista, tradutora, jornalista. Eu me refiro à paulista Ruth Guimarães, que estreou em 46 com o romance Água Funda. Qual é o diferencial dela? O que ela traz diferente de outras vozes femininas? O que a gente tem, né, é agora que está vendo à tona isso. O que a gente tem é essa forma de como escrever a partir das beiras, escrever a partir das margens, escrever a partir da valorização daquilo que está mais para dentro, está mais próximo do que aquilo que está à nossa distância. Escrever com um sentimento, vamos dizer, feminino mesmo, de mundo. Tá, Nilson? E aqui eu não coloco... Você trouxe a Ruth Guimarães, e eu estou aqui com o livro dela, Água Funda, não é? Mas eu digo também que, muitas vezes, veja que era quase impossível a participação dessas mulheres, e sempre há alguém que diz, ela é muito boa, ela escreve, né? A gente sabe que isso também aconteceu com a Maria Firmina, para que o nome esteja ali sendo referido. Mas a gente está olhando mais era como ela escreve, a partir do que ela escreve, não é? Aquilo que ela quis trazer de visível, que muitas vezes estava invisível para os outros, dentro daquela visão, daquela situação e contexto paulistano, brasileiro da sua época. Há um diário que volta a ser campeão de vendas no ano passado, 2019, porque completou os 105 anos do lançamento dele.
E agora, em 2020, 60 anos, né, do fato. Então, nós temos, em 1960, a mineira Carolina Maria de Jesus, escritora também, compositora e poetisa, ela publicou O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. À época, foram 10 mil exemplares esgotados em questão de dias. Já foi traduzido para mais de 14 idiomas, mais de 1 milhão de exemplares vendidos até agora. Explica este fenômeno literário. Uma favelada semi-analfabeta escreve 10 livros, hoje estudado e homenageado em diversos países. É porque ela tinha o que escrever, né? Eu acho, quando eu digo a escrita a partir do seu contexto, a partir da sua vivência, daquilo que a Conceição Evaristo diz de escrevivência, a Carolina é o nome que revela isso, primeiramente, essa concepção de escrever a partir da realidade da mulher negra, pobre, brasileira, a partir da sua realidade. Então, deste modo, ela vai rasurar aquelas formas elitistas de escrita e vai trazer para a gente a forma como brasileira, como narrar o Brasil da sua época. Então, veja, quando ela, ali no Quarto de Despejo, está mostrando para a gente a vivência, ela ficcionaliza e ela rompe com várias coisas. Ela rompe com a noção de gênero, em vários momentos literários dela, ela rompe com a noção com a linguagem, não é? E é uma consciência mesmo. Eu vou escrever desse jeito que os meus pares falam e eu falo, tá? Ela rompe com a ideia de que só quem, naquele momento, lança, publica, é gente rica, branca, da elite paulistana. Masculino. Correto? Né? Masculino. Isso. Tá. Então, veja, o que nós temos ali? Quando, Nilson, nós começamos a ler Quarto de Despejo, quando nós começamos a ler Pedaços de Fome, quando nós temos o Diário de Bitita, e acende em nós uma forma de que essa realidade que o Brasil quis esconder durante séculos, essa realidade que a arte quis esconder, tá? Para não mostrar, essa é a cara do Brasil que estava soterrada. E aí, claro, que evidentemente... Só para contextualizar para quem nos acompanha, o que seria um quarto de despejo? Não é o livro, é um quarto de despejo. E ela fala isso, né? A favela é como se fosse o quarto de despejo. Ela faz essa metáfora bastante incisiva e com toda a razão. O quarto de despejo é onde sempre foram alocados os corpos negros. É o quartinho da empregada. É a favela, é a periferia. Se você olhar no sentido micro, esse quartinho que hoje seria o quartinho do empregado, que hoje seria, por exemplo, um quartinho dos fundos, que para lá não vai... Mas a senzala de antigamente. Exatamente, para lá não vai nada. Isso, para lá vai migalhas, para lá vai fome. Não, vamos pensar na Carolina naquela época, era fome, ela catava papel, e aí a semana passada, acho que foi, eu estava ouvindo que a filha dela dizia, que ela dizia assim, eu vou sair e só vou voltar quando eu trouxer a comida para vocês. E a filha dela disse que ela passava não sei quantos dias. Ou seja, aí qual é a coisa mais interessante? Bom, eu estou vivendo isso. Isso deve ser registrado. Isso deve ser colocado no papel, tá certo? Porque é como se o legado, né? Deixar um legado de uma escrita
de uma escrita incisiva, de uma escrita que desperta as consciências, ou de uma escrita que abala, não é? Não é para adormecer, né, a Casa Grande, mas é para abalar mesmo, para deixar essa... Sim. Você já, de certa forma, já havia iniciado isso que eu vou te perguntar, mas quero retomar. Há um lapso, ela lançou isso em 1960, que foi aquele primeiro boom, e agora há esse relançamento e há de novo essa efervescência dessa obra. Então, só que nós temos um lapso aí de 60 anos. 1960 o que acontecia? 2020. Então, aqui você atribui, ela apareceu aqui, foi um boom, 60 anos, aí agora, de novo, ela reaparece para, digamos assim, muitos leitores, até mesmo aqueles que são leitores verdadeiramente, não modismo de listas de vestibular, não conhecem a obra dela, não conhecem este livro, não conhecem a história dela, porque foram 60 anos aí, digamos assim, de um lapso de 60 anos, um vácuo de 60 anos, um fosso de 60 anos. Aqui você, além da questão da comemoração de 60 anos, do lançamento da obra, mas, de novo, ela aparece e se torna, digamos assim, um livro dos mais vendidos, no topo das listas dos mais vendidos. Aqui você atribui isso. Atribuo o seguinte. Eu acho que tem duas questões importantíssimas que eu vou falar sobre Carolina, mas eu estou falando também sobre a literatura negra. Inclusive, Conceição diz sempre isso, que quando ela começou a ser lida, ser reconhecida pelo movimento negro. Então, se tem uma coisa que a gente pensa que estava sem que ninguém falasse, mas nos movimentos, nos círculos artístico-literários, ela estava sempre lembrada. A outra questão é disso que essa memória está sempre vivificada nos contextos, nos terreiros, nos grupos que estejam, né, vamos dizer, latente a cultura negra sempre. E isso nunca deixou de existir no Brasil. As pessoas, claro, que não levavam em conta e que não via. Mas luta de movimento negro, sabe, construção de grupos literários, sabe, sempre esteve ali sendo elaborado, sempre forjado, sempre retrabalhado, né? Aliança dos escritores e escritoras negras, a gente é patente, a gente sempre vê, e sempre esteve. A questão é que o mercado não abria. E até o momento. Agora é que a gente está vendo uma certa abertura para publicações dessas grandes editoras de autores e autoras negras. Então, uma questão é essa. A questão é que não tinha espaço na grande mídia e no mercado editorial, mas que ela estava sempre sendo lembrada e lida as pessoas do movimento negro, sim, e valorizada, né? A outra coisa que eu acho muito interessante, por que agora não só Carolina, mas vários autores e autoras estão sendo evidenciados? Primeiro, por um fortalecimento, né, da luta negra contra o racismo, a discriminação e o preconceito. Então, de certo modo, se valoriza o que esse corpo, né, esse segmento faz. A outra questão é que eu acho que tem
Eu já falei do mercado editorial, que é aquilo que legitima os autores, não só os autores negros e negras, mas é o que legitima, né, uma literatura. Eu já falei, eu acho que, de certo modo, as pessoas que estão em feiras, em festivais, que são negras ou que têm um pertencimento étnico, né, uma visão mais ampla, estão fazendo a ação de inclusão desses autores, mas porque a sua literatura é rica, porque a sua literatura é de qualidade. A outra questão é dentro das universidades. Eu acho que a entrada, em determinado momento no nosso país, de negras e negros através das cotas nas universidades, interferiu, e é isso que a gente pensa e quer que continue, de sobremaneira, para a valorização da história negra brasileira, dos cientistas negros, da literatura negra e de todo tipo de arte. Então, veja, esse boom que você está falando não é aquele de épocas anteriores. É porque ele vem, de certo modo, valorizado pela participação de um número bem maior de leitoras e leitores que estão sensibilizados e estão construindo seu pertencimento étnico racial a partir do que lê, sabe? É uma necessidade da valorização da nossa literatura, mostrando até que há uma literatura que a gente pode construir essa historiografia literária agora com a inclusão de nome dessas mulheres e homens negros que estavam invisibilizados ou silenciados. E a outra coisa, do que vem isso, de onde vem, é da própria, vamos dizer, Nilson, é da grande envergadura da obra de Carolina Maria de Jesus. A obra é grande. Ela não escreveu só romance, ela escreveu poema, ela escreveu teatro, peça de teatro, ela tem música, que eu já gravei, na época eu andava, né, gravei, está aqui comigo, ela tem música, ela tem um acervo impressionante. E a outra coisa é que os críticos, estudiosos e pesquisadores da universidade começaram a ver a qualidade e a grandeza. Isso não pode ficar ainda, por exemplo, no quartinho, dentro de gaveta. Isso precisa vir à tona. Tá? Então, por exemplo, se você pensar, mas só agora, por exemplo, olha, eu estudei no Rio, na UFRJ, nos anos 90, e a gente ouvia, né? Existe um texto sobre o autor tal, um texto sobre Carolina Maria de Jesus. Foram surgindo pessoas, pesquisadores, que não ficavam atrelados a fazer por exemplo, imersão investigativa apenas aos autores canônicos, não é? E aí eu digo para você que não é só, isso não está só acontecendo com Carolina, mas com com outras autoras e autores e com outros tipos de arte, de linguagem. Eu fiz a colocação a você que, de certo, que entre a comunidade realmente negra, a comunidade universitária, os cursos que discutem, que falam, que têm disciplinas, cadeiras que falam sobre essa literatura, ela continuou sendo conhecida e cada vez mais, não deixou de ser lida. Eu me referi à questão do público externo, que não vivencia isso, né? Não é seu cotidiano, não é o seu instrumento de leitura e de pesquisa. Porque ela ficou aí num certo ostracismo de 60 anos, da grande mídia, digamos assim, das grandes editoras, do grande público leitor. Agora, tem duas outras mulheres, que inclusive uma
eu quero lembrar você que continua comigo. Você me emprestou este livro, está guardadinho aqui comigo, certo? Você me emprestou este livro, que eu já li mais de uma vez, está com muito carinho guardado aqui comigo. Você não me deu, você me emprestou. Mas se me der, eu aceito. Tem o autógrafo dela, não tem? Tem o autógrafo dela aqui. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Nilson, eu vou lhe dizer uma coisa. Isso foi uns 10 anos antes de ela mudar de plano. Então, olha só, nós sabemos que as nossas, digamos, as nossas histórias dos nossos ancestrais, a maioria delas são de línguas ágrafas. E todas elas montadas e construídas, inclusive nós chamamos dos itãs, que são as histórias dos orixás, das nossas divindades, dentro dos espaços religiosos, elas são dançadas, cantadas e contadas através de narrativas. Como também está na Bíblia dos católicos, como está nos outros livros basilares de outras religiões. A historinha de ninar das crianças. Então, sabemos que o efeito das narrativas, das histórias contadas, os contadores de histórias para a criança fazem um sucesso enorme. Então, mostra a força das narrativas. Neste livro que você me emprestou há alguns anos, uma edição belíssima, tudo dele é bonito, da capa, o conteúdo, é de Mãe Beata de Iemanjá, Caroço de Dendê, a sabedoria dos terreiros. Ela e outra mãe, a Mãe Estela de Oxóssi, e a Lorixá do Ilê Axé Opoafonjá, também da Bahia, que também partiu do ano retrasado, 2018, da casa de meu pai Xangô. Elas duas, elas tinham uma defesa muito forte pelo estudo, pelo registro dessas histórias, por escrever. Defendiam não só a religião pela religião, mas como identidade do povo negro. O que você tem a nos contar de sua vivência, de sua experiência, principalmente com esta senhora? Nilson, só quero dizer que eu estou muito feliz por ter visto esse livro. Porque, assim, eu tenho me mudado muito, agora nem tanto, acho que vou demorar um pouco. E eu pensava, eu lembrava que eu tinha emprestado para você, mas eu ficava, ele me devolveu ou não devolveu, sabe? Você me emprestou logo após a entrevista que você me deu à Rádio Antares. Sim, 2006, por aí. Nossa, quase 15 anos para mais. Então, para você eu ver fiquei... que eu sou bom cuidador de livro, hein? Sim. Ai, que bom que eu vou ter meu livro de volta. Eu assim, o encontro com a Mãe Beata, eu inclusive falei para, assim, há alguns dias, quando eu estava tratando sobre outras literaturas, né? Um encontro que mais me emocionou foi o encontro que nós tivemos com a Mãe Beata, 2007. Eu acho que foi. Não me lembro, não sei. No Rio, ela estava no encontro Mulher e Literatura. Eu acho que foi. 2009. 2009, justamente. E, Nilson, essa mulher é de um encanto de mãe ancestral. Ela hoje está no... Os ensinamentos de Mãe Beata
de tal fortaleza, de tão emocionante, porque ele nos faz questionar a nossa imersão, né? Por que a falta de imersão diante das religiões de matriz africana, ou como quem já está imerso, como estamos, né, diante dessas religiões de matriz africana. E é um livro, através do livro dela, um livro que faz para o leitor e a leitora desmitificar determinadas concepções arraigadas e preconceituosas que há sobre os terreiros, sobre os orixás, as divindades, e, ao mesmo tempo, é um livro pedagógico, Nilson, porque, à medida em que ela vai nos contando os itãs, né, ela vai nos falando as narrativas que têm a ver com Exu, com Oxum, Iemanjá, há ali um ensinamento. Então, é pedagógico. Então, um livro desse, ele vem com um propósito literário, mas mais do que literário, para uma visão, né, ou uma compreensão das realidades divinatórias, né? A compreensão de uma cosmovisão que eu vejo a cada tempo distante de nós mesmos. É preciso uma introjeção, é preciso nós vermos de que forma, à medida em que nós compreendemos essa história, nós estamos compreendendo e sentindo, eu sempre falo isso, sentindo o nosso mundo. Por quê? Porque tem a ver com a natureza e com a nossa própria natureza. Tá? Então, a mãe Beata, a mãe Estela, então são autoras de livros que vêm com uma beleza de contar, uma griot, uma mãe que acolhe os seus filhos, e vem para nós percebermos de que forma é o mundo que a gente mesmo constrói e como poderia nos balizarmos, né, numa relação transcendente com as nossas divindades, com os nossos ancestrais, tá? E aí eu estou pensando, né, quando fala nos nossos ancestrais, né, não estou pensando só nos nossos antepassados, como já até foi dito, estou pensando na nossa ancestralidade, não é? Essa divindade que a gente se ampara, né? Então, veja que é muito mais profundo. É muito mais isso, profundo. E tem a ver com a ideia do sagrado. Dele, essa envergadura de ancestralidade, ela sai da questão sanguínea, ela sai da questão família, ela sai da questão de poucas encarnações. Aliás, de poucas gerações. Ele vem de encarnações muito, muito, muito mais longínquas do que se possa imaginar. Né? Aí vem aí uma outra questão, né? Nós temos também, de outras leituras, que diz que se você chega a um espaço religioso, a um terreiro, e você sente pelo menos o pezinho daquela mexida, então ali está a força dessa ancestralidade se manifestando em você de alguma forma. Muitas pessoas que, inclusive, não são nem sequer de nenhuma religião de matriz africana, mas que se identificam com outras variantes daí, como samba, como jazz o blues da própria Luna, né? Que, como você disse, é uma compositora em que quem digamos, ou tem conhecimento, como você disse, que não faz parte, mas tem estudo, tem leitura e conhecimento sobre as religiões de matriz africana, percebe que naquele clipe dela tem N simbologias
que ali daria uma aula daria um curso, ali daria um curso de 30 horas tranquilamente. São muitos símbolos, são muitos detalhes na roupa, certo? No filar, que nem é típico das mulheres, dentro da religião, os movimentos, o lugar, aquele momento que ela se ajoelha naquela passagem de pedestres, no miolo de São Paulo, aquela expressão dela que meu corpo é meu navio, aqui, minha embarcação, aquilo ali, é uma metáfora muito profunda, muito profunda. Isso é ancestralidade, né? Isso e nesse sentido, assim, de como, de uma forma, de como vivenciar o sagrado e, a partir dessa vivência, construir algo. E a construção é aquilo que é a arte, né? Não é uma arte apenas para, no caso, estou falando do Lued, né? Uma arte para emocionar, está muito bonito, mas talvez e com certeza para fazer questionar e fazer refletir sobre essa realidade, não é? Nós já fomos à Bahia, nós fomos a Angola, fomos à Bahia, fomos a Angola, fomos a São Tomé, já viajamos, rodamos, viramos, entramos, saímos. Eu queria te perguntar, quais são as vozes literárias negras piauienses que você poderia citar? Olha, eu fico muito preocupada, assim, nesse campo, nessa estrutura e nessa conjuntura que leva sempre à invisibilidade. Um dia desse eu estava conversando e dizia, mulheres negras escrevendo existe. Tem piauiense negra. O que acontece é que não são reconhecidas, não são visibilizadas. Agora, para que alguém estude a literatura e diga isso é literatura negra, tem a ver também com a forma de autoria e o seu pertencimento. Ou seja, quando nós pensamos nessas autoras que eu estou falando, né? Eu quero aumentar o elenco, né? Cidinha, Lívia Natália, né? Só para algumas, Conceição, né? Essas mulheres, ao se pronunciarem como autoras, elas se denominam, elas se dizem negras, né? Então, e os autores também, né? Quando a gente está falando, por exemplo, se eu pensar em Kut, eu penso em Oswaldo de Camargo, Edmilson, assim, os mais variados formas estética de expressão estética, a coisa do pertencimento étnico-racial. Então, muitas vezes, para eu dizer, olha, eu vou estudar uma autora negra, um autor negro, é preciso, eu vou a fundo, eu vou e leio, e vejo como ela se autodefine, tá? Que é uma coisa, Nilson, que a gente não vê muito nas mulheres piauienses, né? O que a gente vê, por exemplo, eu estava olhando, eu achei muito interessante, posso falar agora, de duas mulheres que os textos, eu quero ter os seus livros e vou procurá-los, mas eu tenho aqui, pelo menos em Desembucha Mulher, que eu acho um zine muito interessante, não é? A Cíntia Osório, uma mulher negra, e a Lara, que quando eu li, ela dizia, sou nordestina mestiça. Então, veja,
eu vejo isso muito interessante. Agora, é preciso que isso seja dito, assim, e além disso, como essa escrita, ela atende, né, a esse propósito de trazer em discussão as questões que diz respeito a negro, a história do negro, as origens do negro, a ancestralidade. Traduz a temática, né? A ancestralidade negra, sabe? Ela traduz essa temática. Isso. Então, eu acho assim, eu tenho lido, tenho me interessado, e outra coisa é que eu vejo que nós, professores e pesquisadores estudiosos, é que devemos ir atrás, é que devemos procurar para valorizar, incentivar a publicação. Não é fazer intermédia de publicação, mas olha, existe sim. Se não foi publicado, vai ser publicado e fazer com que, né, as editoras vejam. É assim que se faz com as autoras negras e negros do Brasil. Quer dizer, incentivar para que cada vez mais, a cada vez que essas autoras escreverem, elas tenham uma perspectiva de divulgação melhor da sua obra, né? Então, eu acredito que Poeiras, Parnaíba, Picos, Floriano, Piripiri, em todos os lugares do Piauí tenha. E eu gostaria de ver, e eu gostaria de ler, sabe, para a gente... Esse é um papel que as próprias universidades, principalmente as públicas, tem de buscar e de ler e de trazer a baila, trazer a luz essas autoras que estão, digamos assim, estão sem publicar, dar visibilidade a elas. Mas, olha, nós estamos chegando, já passando do nosso tempo, já estouramos tudo. Eu ainda tenho umas perguntas para te fazer. Tem pessoas aí esperando para fazer pergunta para você. Eu quero te fazer uma última pergunta temática. Não poderia encerrar o nosso bate-papo sem te perguntar isso. Não tinha como não falar. Não teria como não tocar da barbárie da quinta-feira passada contra João Alberto do Rio Grande do Sul. Isso. Eu quero perguntar, aliás, eu não quero perguntar, eu quero dizer da barbárie, da visão, e paralelo a essa barbárie, a visão negacionista do atual governo, seja pelo seu presidente ou pelo seu vice-presidente. Eu nem vou fazer pergunta, eu vou deixar que você fale. Nós estamos mesmo no meio da barbárie. E isso tem a ver justamente com o direcionamento que houve a partir do golpe de 2016. E a gente não pode retroceder. Mas quando eu digo não pode retroceder, porque já retrocedemos por vários anos, né? São coisas absurdas que têm acontecido no nosso país. Uma regressão das nossas relações, do que a gente conquistou, né? Como mulheres, como sujeitos e sujeitas negras. E a cada vez, né, todo dia, quando nós acordamos, nós somos bombardeados de mais, vamos dizer assim, parece que estamos à deriva de falta de controle político, né? E aumentando o fosso da desigualdade, aumentando o feminicídio, aumentando a violência, outros tipos de violência contra a mulher, aumentando o índice de racismo e o genocídio, não é? Até, por exemplo, nos anos 2018, 2019, que a gente via de notícia de que os jovens negros estavam morrendo. Inclusive, eu quero falar de uma autora, eu ia falar da Cidinha da Silva, em que ela escreveu "Parem de nos matar", hashtag "Parem de nos matar", em que tem crônicas e contos que trazem essa realidade do genocídio brasileiro, da mortandade de
de jovens negros brasileiros, né? E isso, de certo modo, vem se avolumando, sem expectativa ou perspectiva de uma mudança para melhor. E ainda dentro de um quadro pandêmico, não é? Então, que tipo de sociedade é essa? Qual o legado que essa sociedade vai ter? Que nós estamos deixando. Então, é preciso, eu só penso, Nilson, nesses momentos, que é preciso, primeiro, a questão individual, despertar, para que nós não fiquemos submetidos a uma visão, não é? Egocêntrica, paternalista, ou mais do que isso, de uma visão, vamos dizer assim, anestesiado, sem uma visão crítica do que esteja acontecendo na nossa realidade. É preciso, primeiro, nós tomarmos consciência disso, e é preciso depois fortalecer os movimentos, fortalecer a sociedade civil. Fico muito... Você, quando coloca que nós estamos à deriva, você é muito elegante ao dizer isso, porque quando nós estamos à deriva, nós temos pelo menos uma noção de que estamos à deriva, estamos à deriva, né? Mas eu trocaria e seria um pouco mais contundente. Nós estamos acéfalos em termos de comando. Nós estamos acéfalos. Tem uma moça que quer falar uma coisa para você. Está doida no pé e no outro para te perguntar. André, cadê a moça, André? 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 Where are you, André? Será que o André esqueceu? Então, Nilson, eu acho que ele está chegando. Ele está chegando, ele está aderindo, mas está chegando. André, eu quero só para ele chega dizer você, a nossa amiga Norma Sueli, que está conosco, certo? Um grande abraço. Outra mulher fortíssima. O professor Corsino, que é o nosso cadeira número 1 em todo o programa, o amigo Mariano, a Zusa Tiradentes, de Maringá, Paraná, nós temos a Carolina de Picos, a Concita Cordeiro, de Niterói, o Kleber de Rio, aqui de Teresina, um grande abraço, a professora Leidiane Bastos, é daqui, mas um grupo de estudo dela é de Caxias, e tem a formação de um grupo, né, de consciência negra em Caxias, uma meninada aí sendo apresentada à leitura, o professor João Ribeiro, professor de português, um grande amigo, o Raimundo Donato, professor também de português, a Maria Querubina, de Fortaleza, Ceará. Eu estou dizendo os nomes que eu conheço. A professora Rosiane Lima, de São Paulo, a Cristiane Pacheco, a primeira a chegar aos nossos primeiros assentos. Mas vamos lá. André, está no ponto? Solta. Hoje terra vai tremer, hoje terra vai tremer, vulcão da Bahia é tambor de leaiê, vulcão da Bahia é tambor de leaiê. Hoje terra vai tremer, hoje terra vai tremer, vulcão da Bahia é tambor de leaiê, vulcão da Bahia é tambor de leaiê. Onda tora na pedra, a pedra não segura mar, quem segura mar é lua, num agrado pra Iemanjá.
Liberdade é um bairro que a alma quer visitar. Lave a boca, limpe os pés na pisa que for levar. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Pra você, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomavas banho de piche pra ficar negrão também. Eu não te ensino a minha malandragem, nem tampouco minha filosofia, não. Quem dá luz a cego e tem gala branca é Santa Luzia. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Pra você, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos... Olá, eu tenho uma pergunta para a professora Assunção, na verdade uma proposta de reflexão. Professora, eu queria que a gente pensasse como apresentar, analisar personagens protagonistas negras e de outras minorias políticas sem cair em maniqueísmos e idealizações superficiais, idealizações que empobreçam as possibilidades de construção de personagens. E aqui eu recorro muito ao conceito da Patricia Hill Collins de imagens de controle. Como é que, ao fazer nossas pesquisas, nossas críticas e análises literárias, nós escapamos, dessas imagens de controle? Tanto para demonizar e empobrecer personagens protagonistas desses grupos políticos, quanto para santificar e idealizar demais. É isso. Obrigada. Milaine, tudo bom? Que bom! Sua pergunta muito oportuna, Milaine. Você é uma grande pesquisadora. Você fez uma dissertação de mestrado, assim, muito interessante. E isso que você está me perguntando, você se confrontou durante todo aquele tempo, De como, diante do texto literário, diante da proposta estética da autora, como nós devemos nos colocarmos, Eu acho que tem a ver com as nossas subjetividades, tem a ver com nós tentarmos a todo momento descolonizar as nossas mentes, as nossas linguagens e os nossos conhecimentos. Você sabe disso. Quando nós, por exemplo, é por isso que eu faço, a gente deve fazer distinção, não é isso? Você sabe também isso. Para eu ver uma obra, para eu pensar sobre ela, para eu me mergulhar nela, é preciso que eu veja o contexto, eu vejo a questão da autoria, eu vejo a questão da forma como aquele autor se coloca no mundo. Eu estou falando isso desde o início, sabe, Nilson? Porque isso é imprescindível, tá? Por que eu estou falando sempre isso? Porque, às vezes, a crítica não leva em conta isso, tá? Então, veja, para eu entender uma mãe Beata de Emonjá, para eu entender melhor e escrever sobre Conceição Evaristo, ou sobre Chimamanda Adichie, como a própria Milaine fez o texto dela, fez a dissertação, é preciso que eu muitas vezes mesmo, desconstrua enquanto aquele conhecimento eurocentrado que eu tenho, de autores que me foi ensinado por onde os caminhos e a metodologia por onde eu devo andar para fazer uma análise literária,
e me apropriar de outro suporte, me apropriar de outras vias metodológicas, me apropriar de outros conceitos, aliás, ressignificar determinados conceitos, sabe? Porque, sim, aí, provavelmente, eu faço aquele mergulho e aí eu comece a perceber as nuances, as diferenciações, né? E até a forma de como eu modificar a minha via de análise e de conduta mesmo diante daquele texto literário, sabe? Achei interessantíssima a sua pergunta. E eu quero aproveitar o momento, Nilson. Nós temos 2 programas de mestrado na Universidade Estadual e na Universidade Federal. Eu acho que os 2 programas de mestrado estão contribuindo de maneira fundamental para a construção de uma crítica de estudos literários que estão na academia, mas que não se prendem à academia. Veja, Nilson, que quando se fala em academia, a universidade para lá e nós para cá. Mas o que algumas, eu vou dizer, talvez algumas eu vou dizer, mas a professora limitou os nomes. E eu quero, assim, colocar 3 nomes aqui de mulheres, né, jovens, que estão trabalhando agora no doutorado, e a Milaine no mestrado, com autoras negras brasileiras. Tá? E a Milaine com autoras negras internacionais também, que você fez um diálogo muito profícuo, muito, né, vamos dizer assim, produtivo, não é? Então, veja, a Milaine, a Jéssica, não é, que está trabalhando agora com a Eliane Alves Cruz, a Cleide, que vem estudando Cristiane Sobral. Podemos também pensar na UES, na outra da UES, a Vilani estudou sobre a Conceição Evaristo. Então, eu acho que não é fácil. Se você for com o mesmo olhar, aquela visão eurocentrada para estudar autores e autoras negras e estrangeiras, não vai ser fácil. Você não vai desvestir de uma mentalidade eurocentrada. E aí você vai fazer uma coisa, mas vai fazer transversal, por uma via que, de certo modo, não estou dizendo que não tenha produtividade científica, e nem não é isso. Eu estou dizendo como se esse mergulho de que eu estou falando, ele é essencial para que você traga coisas, tragam ideias, tragam conhecimento, tragam contribuição, que vivifique, que leve o leitor a ver algo altamente eficaz e produtivo que tem nas obras dessas mulheres. Tá? Então, veja, tem também a mudança de uma mentalidade, tem também a mudança de uma conduta metodológica, estou falando dos estudos acadêmicos, científicos acadêmicos. E tem também pensar por que meio a minha contribuição vai para a vivificação, para a consolidação da presença dessas mulheres na literatura brasileira, não é? Na literatura brasileira, dessas mulheres que produzem literatura negra para a literatura brasileira. Eu acho que respondi, não sei se respondi direito, mas... Nós já estamos estouradíssimos, eu ainda tenho que me despedir de vocês, você ainda tem que se despedir da gente. O nosso epílogo hoje vai ser bem curtinho, epílogo. Eu vou, das 4 perguntas, eu vou poder fazer uma por causa do tempo. A pergunta é simples. Qual livro você está lendo? Ah, sim. Olha, Nilson, bom, o que eu estou a terminar é esse, Afrotopia, do Félix Sartre.
Eu estou também lendo, ele está falando aqui sobre África, né? Eu estou achando muito interessante essa bandeira, como ele vai falar da modernidade, o vínculo com a tradição, correto? Eu acho que nós temos que prever de que forma os processos os processos sociais e econômicos, né, são reajustados dentro da modernidade de África. E estou também lendo este daqui, que é Pensamento Feminista de Perspectivas Decoloniais, né, que eu estou achando muito bom. Agora, eu não podia, né, deixar de falar neste, que é um livro que foi lançado agora, a partir daqueles 2 momentos de seminário que nós tivemos sobre escrevivência. Tenho a honra de participar, que eu vejo que ele está sendo divulgado, Nilson. Esse livro não está sendo vendido, ele está sendo divulgado em PDF para quem assiste aqueles 2 seminários, principalmente no segundo dia, no final. Escrevivência escrita de nós, reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. Tem muito, é uma contribuição muito importante para os estudos da obra de Conceição. E não poderia deixar de também falar no meu, né, Nilson? Uhum. Nações Entrecruzadas, Tessitura de Resistência. Não é que eu leio e releio, né? A questão é que, de certo modo, eu acho que tem uma pouca mais, uma dedicada contribuição aos estudos dessas 3 autoras, Paula Tavares, Conceição Lima e Conceição Evaristo. Pois, muito bem. Completamos, assim, a Jornada de Africanidades 2020. Agradeço aos 4 professores, doutores, meus amigos, professor Mário Alves, de São Paulo, professor Hélio Ferreira, Feliciano Bezerra e Assunção Souza, de Teresina, Piauí, pela honrosa participação e compartilhamento de preciosíssimas informações e o prazer de ouvir suas posições sobre o mote Nós Negros. 2021 teremos mais, com novos motes e outras leituras. Nossos episódios estão disponíveis no YouTube. Peço que divulguem para as pessoas que não puderam assistir ao vivo, para que possam ainda ir lá e conferir as imprescindíveis e enriquecedores bate-papos desta jornada. No próximo episódio, já do mês de dezembro, nós teremos o nosso convidado Wilson Seraine, escritor, pesquisador e memorialista, que vai tratar do mote Seu Lua, a linguagem, a música e a cultura nordestina. Esperamos vocês, divulguem, nós agradecemos à TV do Instante a todos que nos acompanharam neste episódio. Amiga Assunção, somos muito grato por ter compartilhado conosco sua preciosíssima bagagem. Você encerra o programa e encerra esta jornada de africanidades. Você se despede como quiser, mas encerra com um poema, por favor. Tá. Bom, é claro que eu quero agradecer, né, por esse momento de falar para as pessoas e Piauí, Teresina. Eu penso que nós temos uma grande responsabilidade, Nilson, que é nos contrapormos constantemente contra o racismo, contra a necropolítica, contra a misoginia, contra qualquer tipo de discriminação e preconceito, tá? Eu acho que é importante a gente frisar bem, marcar essa nossa posição política, de que é preciso a gente estar sempre contra qualquer tipo de subjugamento que venham a nos fazer inferiorizados, a nos querer diminuídas e diminuídos. É preciso que a gente esteja sempre alerta a isso. Tá certo? Então, eu queria agradecer o momento, agradecer a você por ter participado mais uma vez. Eu vou terminar com um poema.
Esse poema é da poetisa, ou poeta, como a queira, Lívia Natália, né? Contemporânea, tem vários livros publicados, baiana, e um dos livros é Correnteza. E o poema é Correnteza. Ela diz o seguinte: quando ela quer com força de uma queda d'água, incontestável, indomável, irresistível, mergulho no abismo de água doce, e um vazio com gosto de mel toma conta de tudo. E aqui salve todas as divindades, salve Oxum, salve Oxalá. Que todos nós fiquemos seguindo na vida com aquela ideia de que devemos estar alerta contra qualquer tipo de fascismo, contra qualquer tipo de opressão, a favor da vida, a favor das relações de igualdade e a justiça, que impere a justiça e que a gente viva dias melhores, porque esperança a gente tem. Obrigado, minha amiga. Obrigado por estar conosco. E aqui eu me despeço de todos e agradeço a todos que participaram, que estiveram conosco. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Mojubá, Olorum, Ati, Ogungun, Popô, Axé, Lailai. Para a honra e glória de todos, né, de nossos ancestrais. Um grande abraço. Até.